Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao X1 Futebol Clube. Eu sou o Tomás Oliveira e chegamos aí no episódio final, né, da temporada dos campeões de 2022 e 2023 no futebol pelo mundo. Hoje eu vou falar sobre algumas ligas que tiveram sua conclusão aí nas últimas semanas. Atrasaram um pouco, porque nós tivemos uma data FIFA aí no meio, acabei atrasando o vídeo também devido a isso. E também vou falar aí sobre as campeãs do futebol feminino, né? Vamos colocar aí também as mulheres aqui na nossa lista das campeãs da temporada 22 e 23. Bom, se você está acompanhando desde o início a série, muito obrigado. E se você está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo aí ao meu canal, tá certo? Então vamos lá, sem enrolar muito, já vamos direto para a África, onde nós tivemos o campeão em Camarões. E o campeão lá foi o Cotton Sport. O Cotton Sport venceu a liga aí pelo terceiro ano consecutivo, a Elite One, como é chamada lá em Camarões. O Cotton Sport terminou na primeira colocação contra na mesma pontuação que o Bambutos, né, que terminou na segunda, mas o campeonato foi decidido aí no saldo de gols, então o Cotton Sport na Championship Round venceu aí pelo terceiro ano consecutivo e vai representar Camarões na Champions League da África. Lembrando que esse é o 18º título do Cotton Sport lá em Camarões. Muito bem, saindo de Camarões, vamos para Marrocos, uma das ligas mais importantes da África, né? Um dos centros de futebol mais importantes da África. E o campeão esse ano foi o FAR Rabat. O FAR Rabat terminou aí na primeira posição com 67 pontos, deixando na segunda posição o Wydad Casablanca, que acabou com 66 pontos. Esse foi um campeonato aí bem interessante, né? A Liga do Marrocos é chamada de Botola Pro, que é o nome do patrocinador, e tem o mesmo sistema de pontuação dos europeus, né? Então, turno e retorno, pontos corridos. E o engraçado é que parece que ninguém queria ganhar esse campeonato, porque o Wydad Casablanca teve várias oportunidades de passar o FAR Rabat, não passava, e ficou nessa briga aí até a última rodada, e o FAR Rabat levou a melhor e chegou aí o seu 13º título na história da primeira divisão ali no Marrocos. Vai representar o Marrocos na Champions League da África. Agora, saindo do Marrocos, vamos para a Guiné. A Guiné é aquele time que jogou com o Brasil, né? Esses dias, a seleção da Guiné perdeu para o Brasil de 4-1. Mas lá na Liga, o campeão foi o Rafia. E tem uma história bem interessante, porque o Rafia ele quebrou uma sequência de 8 títulos consecutivos do Horoya, que inclusive o Horoya ficou na segunda posição. O Rafia terminou com 50 pontos, pontos corridos também, e na segunda posição ficou o Horoya com 49 pontos, ou seja, um campeonato bem apertado, e o Rafia Futebol Clube venceu aí seu 16º título lá na Guiné. Lembrando que o último título do Rafinha havia sido em 1985. Os caras estavam quase aí fazendo 40 anos de fila e foi um time muito importante no passado lá na Guiné e ressurge agora aí quebrando essa sequência incrível do Horoya, que já havia vencido 8 temporadas consecutivas. O Horoya era campeão desde 2015, né? De forma consecutiva. Então, parabéns ao Rafia, quebrou aí a sequência do Horoya e vai disputar a Champions League da África representando a Guiné. Agora vamos para a Nigéria. E lá na Nigéria o campeão foi o Enimba. Enimba, que é um dos times mais populares ali da Nigéria. Lá na Nigéria também tem o Championship Round, né? O sistema da Nigéria é muito parecido com outros ali na África, então os times são divididos por região e ali os vencedores de cada grupo, né, se enfrentam aí numa Championship Round, numa final. Que é o caso da Nigéria, é muito parecido também com o que acontece lá em Camarões. O Enim, aqui nós tivemos um empate triplo no final, né? O Enimba, o Remo Stars e o River United terminaram o campeonato com 9 pontos cada um. Então o título foi decidido também no saldo de gols e foi uma diferença mínima. O Enimba foi campeão com 4 gols de saldo contra 3 gols de saldo do Remo Stars. Já o River United tinha só 2 pontos, então ficou 2 gols de saldo, então não ficou tão próximo ali,
mas realmente um campeonato bem curioso ali na Nigéria. Então, parabéns ao Enyimba, que conquistou aí seu 9º título nacional. O último título da Enyimba havia sido em 2019 e vai jogar a Champions League da África. Saindo da Nigéria, vamos para o Sudão do Sul, né? O Sudão do Sul, que é um país aí recente, né? Separou do Sudão. Enquanto lá no outro Sudão ainda não se define quem é o campeão da temporada 22-23, porque o calendário lá é muito bagunçado. Tem time com 28 jogos, tem time com 27, tem time com 19 jogos. Ou seja, então, provavelmente lá no Sudão só conheceremos o campeão da temporada 22-23 lá para o final de julho ou no começo de agosto. Enquanto isso, no Sudão do Sul, nós já sabemos quem é o campeão, que foi o Salam Futebol Clube de Bor, tá? Por que porque estou ressaltando aí, porque é de Bor? Porque tem 2 Salams. Como assim? Quando chegou na Championship Round, o Sudão do Sul é o mesmo esquema da Nigéria. Então, o campeonato é dividido por regiões, os campeões de cada região vão para um triangular final. Nesse triangular final se classificaram o Salam de Bor e o Al Salam da cidade de Val. E ainda tinha lá o El Merreikh. E o Salam, né, da cidade de Bor, foi campeão aí. Foi o seu primeiro título nacional do Salam Futebol Clube de Bor, que vai disputar a Champions League da África na próxima temporada também. Bom, a temporada 22-23 não se encerrou totalmente. Tem alguns países ainda na conclusão de suas ligas. É o caso, por exemplo, aí da Argélia, Tunísia, que deve definir nas próximas semanas, o Egito, o Iraque na Ásia também está para concluir. Então, esses países estão com o calendário um pouco atrasado e terão aí seus campeões definidos aí agora no final de junho e no começo de julho. Bom, então já conhecemos aí a maioria dos campeões da temporada 2022-23 no futebol masculino e agora eu separei aqui as principais campeãs no futebol feminino. Eu listei aqui as principais ligas de acordo com o ranking da FIFA para os times de futebol feminino, com base no ranking de seleções. Lembrando que o futebol feminino ainda é um esporte em desenvolvimento, então não há ainda tantas ligas regulares, então alguns países realizam apenas pequenos torneios. As ligas que existem são relativamente recentes. E lembrando que essa lista desses times que eu vou mencionar agora é com base nos times, nas ligas que seguem o calendário 22-23. Por exemplo, algumas ligas muito importantes, se não as mais fortes, não definiram ainda suas campeãs porque estão em andamento, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, da Suécia, da Noruega, Brasil, China, e entre outras também. Então essas ligas ficaram de fora porque elas adotam o calendário anual. Então eu vou mencionar aqui apenas as ligas que foram concluídas dentro do calendário 22 e 23, tá certo? Então vamos lá, vamos começar então pela Liga da Inglaterra, a Women's Super League, né? Muita gente chama de Premier League feminina, mas não é Premier League feminina, é de FA Women's Super League, lá da Inglaterra, que teve as campeãs, o Chelsea. O Chelsea chegou aí ao seu 3º título consecutivo na Inglaterra, no total de 6, e no campeonato de pontos corridos, o Chelsea terminou com 58 pontos contra 47 do Manchester United. Então, parabéns aí às ladies do Chelsea. Saindo da Inglaterra, vamos agora para a Alemanha, que também tem uma das ligas mais fortes do mundo, a Frauen-Bundesliga. E o campeão lá, adivinha quem foi? Bayern de Munique, para variar, né? Vencendo aí o time fortíssimo do Wolfsburg, né? Não deu para as lobas dessa vez. O Bayern terminou aí com 59 pontos contra 53 pontos do Wolfsburg feminino, que é o time no feminino que eu torço na Alemanha, o Wolfsburg. O masculino eu torço para o Eintracht Frankfurt. Muito bem. Saindo da Alemanha, vamos agora para a França, que também tem uma liga muito forte, a Division 1. E nós tivemos lá como campeão, novamente, Lyon. As Leoas foram campeões com 61 pontos,
deixando para trás aí o time feminino do PSG, que ficou com 55 pontos. O Lyon tem um aproveitamento assim espetacular na França. Esse é o segundo título consecutivo do Lyon. Porém, o Lyon já venceu outras 16 vezes, né? Melhor dizendo, outras 15 vezes, um total de 16. O Lyon, assim, senhor, as leoas, né, no Brasil, são senhoras absolutas ali na França em relação ao futebol feminino, só dá Olympique Lyonnais. Muito bem, saindo da França, vamos para a Holanda, na Eredivisie Women. E o campeão lá foi o Ajax, com 55 pontos, deixou para trás aí o Twente, que era o atual campeão, né? Diferença mínima também, a Ajax terminou com 55, o Twente terminou com 54, e o Ajax chegou aí ao seu terceiro título, lembrando que o último título do Ajax foi em 2018. Então o Ajax aí derrubou aí as atuais campeões do Twente e vão jogar a Champions League feminina na próxima temporada da UEFA. E saindo um pouco da Europa, vamos agora para a Austrália, onde na A-League feminina as campeãs foram o Sydney Football Club, ou Sydney FC. O esquema, o formato de disputa do campeonato da A-League feminina é igual ao da masculina, então temos lá a temporada regular, turno-retorno, depois playoff, e na final o Sydney Football Club atropelou o Western United por 4-0. Um fato curioso é que nas duas finais nós tivemos atropelo, né? Tivemos aquela goleada do Mariners sobre o Melbourne City no masculino, 6-1, e nós tivemos aí no feminino também um atropelo aí, o Sydney Futebol Clube venceu por 4-0 o Western United e ganhou aí o seu quinto título da A-League feminina, sendo esse o terceiro título consecutivo. Muito bem, agora vamos ali para o lado, vamos para o Japão, que tem uma liga, o Japão que já foi campeão mundial no futebol feminino, né, tem um título aí de Copa do Mundo, porém tem uma liga feminina nova, recente, que é a W-League, né, que essa é a segunda temporada da W-League, e quem foi campeão foi justamente o Urawa Red Diamond Ladies, né? O Urawa Red chegou ao final aí com 52 pontos contra os 44 pontos do Inak Kobe, que eram as atuais campeãs, né? Então o Urawa Red Diamonds aí ganha também o título no feminino, já tem vários títulos aí no masculino e também mostra sua força aí no futebol feminino, vencendo pela primeira vez a W-League do Japão. Muito bem, saindo lá do Japão, vamos voltar para a Europa. Na Dinamarca, as campeãs foram do HB Code na Kvinderliga, que é a primeira divisão lá da Dinamarca de futebol feminino. E com um fato curioso, esse é o terceiro título do Code e o terceiro título consecutivo desse time. O HB Code deixou para trás aí o Brondby, terminou a temporada com 60 pontos contra 57 e conseguiu aí o seu terceiro título consecutivo na Kvinderliga da Dinamarca. E agora vamos para a Itália, onde a Roma, né, a Roma que está mais ou menos no masculino, pelo menos ganhou aí o campeonato nacional na Série A feminile lá da Itália. A Roma foi campeã depois, tanto na temporada regular quanto na Championship Round, chegou no final aí com 48 pontos e venceu o time feminino da Juventus aí, que ficou com 40 pontos. E esse é o primeiro título nacional do time feminino da Roma, que ganhou aí pela primeira vez a Série A feminile lá da Itália. E agora, saindo da Itália, vamos para a Bélgica. As campeãs da Super League, de novo na Bélgica, foi o Anderlecht. Há 6 anos é vencido pelo Anderlecht, então não foi diferente nessa temporada. O Anderlecht terminou em primeiro, deixando para trás aí o Leuven, que ficou com 43 pontos. E nós temos aí o Anderlecht com uma das maiores dinastias do futebol feminino na atualidade, 6 vitórias do Anderlecht, lá da Bélgica. E eu deixei para o final aqui justamente o que é considerado hoje, né, o melhor time de futebol feminino do mundo, né? Vamos falar aí do Barcelona Femení, que é bom,
os números do Barcelona no feminino são impressionantes, né? O Barcelona é atual campeão da Liga F, que é a Liga Feminina da Espanha. O Barcelona ganhou seu 8º título da Liga F, sendo esse seu 4º título consecutivo. Nessa temporada, o Barcelona terminou em primeiro lugar com 88 pontos, deixando o Real Madrid na segunda posição com 75, e com um fato muito curioso, o Barcelona só perdeu um jogo, que foi para o Madrid Clube de Futebol, que não é o Real Madrid, é um outro time ali de Madrid também, o nome dele é Madrid CF, né? E que o campeonato já estava mais do que resolvido, sabe aquele jogo de fim de feira mesmo, foi reserva lá, perdeu por 2-1, mas Barcelona ganhou com muita folga a Liga F na Espanha, que é uma das mais fortes do mundo, e também venceu a Champions League da Europa, né? A Champions League, junto com a Libertadores, são os únicos campeonatos continentais regulares do futebol feminino, né? Na temporada 22, as campeões da Libertadores aqui foram o Palmeiras, no Brasil, e lá na Europa, o Barcelona conquistou aí seu segundo título da Champions League, o primeiro foi na temporada 2021, e numa final assim épica contra justamente o Wolfsburg, né, lá da Alemanha. O Barcelona saiu perdendo por 2-0 no primeiro tempo e o Barcelona no segundo tempo, uma virada assim épica, fez 3 gols e conquistou aí a sua segunda Champions League e também conquistando aí na mesma temporada a Liga F, que é uma das mais importantes do mundo. Parabéns aí ao Barcelona, que neste momento tem o melhor time de futebol feminino do planeta. Tá certo que logo a gente vai descobrir isso com mais certeza. A FIFA planeja aí em criar um mundial de futebol feminino, seria muito interessante também ver aí times dos Estados Unidos disputando força aí com os times da Europa, e também os times da Ásia são muito fortes, né? Então, diferente do que acontece no masculino, que você tem aí uns times europeus muito mais fortes do que os outros continentes, no futebol feminino a coisa é muito mais equilibrada. Então, acredito que vai ser bem interessante o Mundial de Clubes feminino que a FIFA vai criar aí em breve. Bom, aqui encerramos a nossa série. Muito obrigado aí por ter assistido, por ter acompanhado os episódios. Fique à vontade para conhecer outros vídeos aí no canal também, tem bastante coisa, tem bastante conteúdo. E a partir de outubro eu volto com a série, só que com os campeões de 2023, ou seja, daqueles países que têm o calendário anual igual aqui no Brasil, tá certo? Então, mais uma vez agradeço, se puder se inscrever eu agradeço também, e nos vemos no próximo vídeo aí. Valeu, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.